Mas olha só, não estamos em 32, mas o preço está caindo. Olha só, o preço do combustível voltou a cair essa semana e o preço médio, né? O preço médio da gasolina é o menor para esse ano de 2022. O valor médio do litro da gasolina cobrado no país é de R$ 8,98, lógico, como consequência da redução na cobrança do ICMS. E para falar um pouco mais sobre isso, está em contato com a gente, para nossa satisfação, o presidente do Sincopetro, o Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis aqui de São Paulo, o José Alberto Paiva Gouveia. E aí, Zeca, como é que você está? Opa, Teixeira, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão tranquilos? Tranquilo seria um exagero, né? Tranquilo, assim, é muito otimismo. Mas, enfim, entre mortos e feridos, Zeca, com essa discussão toda do ICMS, em estados que a redução de fato foi feita, como em São Paulo, o preço caiu. Parece algo óbvio, mas está caindo de forma consistente. Até quando vai isso? Isso vai ser duradouro ou nem tanto, Zeca? Bom, assim, a verdade é o seguinte, quando você tem um governo que tira os impostos que eram, na nossa visão, bem elevados, né, a tendência é esse preço cair. Agora, não vamos esquecer que isso vai valer até dezembro só. Né? Então, depois de dezembro, o mundo é outro. Né? Nesses 6 meses, teremos aí uma trégua, lógico que dependendo do mercado internacional também, né? Porque no mercado internacional, se mantiver estável como está agora, é provável que fique até o fim do ano essa baixa de preço. Ô Zeca, quanto caiu o preço da gasolina desde que nós tivemos essa redução do ICMS aqui em São Paulo? Em torno de R$1,40. Em torno disso. Mas peraí, mas aí você está falando do PIS e da COFINS também, né? O que o governo tinha dito que seria só do ICMS 48 centavos, se eu não me engano. Isso, foi isso mesmo? Foi isso mesmo. É que quando você fala em preço de bomba, eu tenho que incluir todos os impostos, inclusive PIS e COFINS. Né? Porque para o consumidor não interessa o que ele está pagando na bomba. De onde vem o dinheiro para diminuir o preço, o consumidor não está muito preocupado, não. Ele só quer o preço mais barato do que ele está certo. Ora, Zeca, eu lembro quando a gente conversou, quando estava ainda se discutindo se seria mesmo implantada essa redução do ICMS e tal, a gente estava até conversando, você vai lembrar, com o diretor executivo do Procon, que ao que consta, está saindo às ruas aí para verificar, né, se realmente o repasse está acontecendo na totalidade. Eles coletaram os preços antes da queda do ICMS, preço nas bombas, e para comparar agora com os preços, né? Eu não sei se tem alguma novidade, não tenho notícias de algum posto autuado, acho que nem pode também, né, porque o mercado é livre, mas enfim, o que eu queria saber de você é o seguinte, naquela oportunidade você falou assim, precisa verificar se as distribuidoras vão repassar essa queda do ICMS, porque senão não adianta, você cobra do posto, né, você exige que o posto reduza, mas se não vier reduzido já da distribuidora, não acontece nada. A distribuidora está cumprindo a parte dela, Zeca? Está sim, mas com a velocidade delas, e não a velocidade que o consumidor quer no posto. O consumidor diz sempre, é um modo de se falar, subiu, sobe na hora, diminui, demora para diminuir. Isso é uma visão que se tem desse mercado. Só que não pode ter essa visão do posto, é do mercado, é assim que esse mercado reage. Subiu, é no dia seguinte. Abaixou, é de acordo com os estoques. Mas não é no posto, é no mercado como um todo. Então, veja, demorou-se um pouquinho mais, mas hoje já se sente a queda nas bombas. Nós estamos conversando ao vivo aqui com o José Alberto Paiva Gouveia, que é o presidente do Sincopetro, né? Que está trazendo para a gente aí as informações a respeito desse assunto dos combustíveis. Hoje, Zeca, o consumidor que tem um carro flex está abastecendo mais com etanol ou com gasolina? Olha, depende do posto, né? Mas o consumo da gasolina subiu bem. Sabe? Depois que houve uma baixa de preço, ele teve uma boa alta no consumo. Porque antes ele estava só no etanol, praticamente só no etanol.
Ô, Zeca, você falou no começo aí que tá tudo certo, tá todo mundo feliz, né? O consumidor tá feliz. Acho que o dono do posto, para ele também não tem prejuízo, né? Porque ele tá só retirando do preço do combustível a diferença do ICMS, né? Então a margem de lucro acho que continua a mesma. Então tá bom para ambas as partes, como diria o outro lá. Mas isso vai até só o final do ano, né? Será que vai ter de 1º de janeiro? Estou em dúvida. Nós estaremos aqui em 1º de janeiro, porque tudo vai só até dia 31 de dezembro. Tudo. Acho que o mundo acaba no dia 1º de janeiro. Então a minha dúvida é o seguinte: a gente vai pagar a fatura no dia 1º de janeiro, toda esse refresco desses próximos 3 meses, um pouco menos que isso, vai ser pago com juros e correção monetária no começo do ano que vem, ô Zeca? Olha, Agostinho, eu acho que vai ter que ser tudo revisto no começo do ano que vem, não tenha dúvida. Os estados estão aceitando, mas estão reclamando muito. Alguns entraram na justiça, né? Outros até anteciparam, que foi o caso de São Paulo. Né? Então, lógico, São Paulo cobra um ICMS menor que a maioria dos estados do país. Né? Então fica mais fácil para São Paulo, ele já cobra menos mesmo. Então, por que eu vou mexer com isso? Agora, por exemplo, estados que cobravam 30%, 32% de ICMS e caíram para 17%, 18%, esses realmente, a partir do dia 1º de janeiro, devem rever as suas políticas de impostos. E aí nós temos que aguardar para saber. Mas você acha que corre o risco de ter uma disparada de preço do combustível no começo do ano que vem? Diria para você o seguinte: se voltarem os impostos, vamos voltar ao preço de 15 dias atrás, do dia 22. Ok? Então, isso não vai ter jeito. Então, se voltar a cadeia de impostos, todo mundo vai receber o seu imposto e vai parar na bomba, isso eu não tenho dúvida. Torcemos para que não aconteça, mas é bem provável. Vamos falar um pouco sobre o diesel também. Tem muito caminhoneiro na nossa escuta aqui, né, Agostinho? Opa! Transitando aí pelas estradas. Aliás, um abraço para todos os caminhoneiros, né, que estão conosco aí pelas estradas desse Brasil afora, enfrentando tantos problemas, não só o preço do combustível, né, mas buraco. Olha, o caminhoneiro tem sido um herói aí ao longo desses últimos tempos todos e por isso que a gente faz essa saudação aqui também. Agora, sobre o preço do diesel, caiu o diesel também, Zeca? Foi a mesma proporção? A alíquota dos impostos aí é diferente em relação ao diesel? O que você pode falar sobre o diesel nesses últimos tempos aí nos postos de gasolina aqui de São Paulo? O que você tem de informação sobre o preço? Olha, Pedro, bom dia primeiro para você. Né? Bom dia. Eu diria para você o seguinte: para nós aqui de São Paulo, muito pouco mudou no diesel. Porque o nosso diesel já tinha o ICMS de 13,3%, quando no resto do país era 25%, 27%, 30%. Então, nesses estados a diferença foi muito grande. Aqui em São Paulo quase não existiu diferença. No ICMS praticamente nenhuma. Nós tivemos a diminuição de PIS e COFINS, que já estava fora do diesel. Então, para nós aqui do estado de São Paulo, o diesel mudou muito pouco. Ô Zeca, sobre a fiscalização do PROCON, que a princípio, né, apareceu como sendo, né, algo que garantiria que os preços seriam cumpridos, que a redução do ICMS chegaria na bomba e tal, né? Foi o que disse o PROCON inicialmente. Depois o governador do Rodrigo Garcia até falou assim, não dá para fiscalizar, não dá para multar nada, porque o preço não é tabelado, você não tem controle de preço, né? Então a fiscalização vai lá, sei lá para que foi nos postos. Mas o que eu queria saber é o seguinte, Zeca, tá indo de fato a fiscalização do PROCON, tá indo lá, tá havendo algum tipo de sanção em alguns postos? E eu, como consumidor, como é que eu sei o preço que é razoável? Porque está caindo o preço, mas a gente sempre fala que não adianta acreditar em milagre, né? Não pode baixar muito também. Se baixar muito além da conta, você fica esperto com relação à qualidade do produto. Como é que a gente poderia dar uma dica para o nosso ouvinte? E primeiro, tá tendo essa fiscalização mesmo do PROCON, Zeca? Bom, Agostinho, deixa eu fazer por partes. Você fez uma pergunta bem abrangente. Veja, quando o governador fala que não tem o que fazer, é porque realmente não tem o que fazer. Ou então tem que se mudar a lei do mercado. O nosso mercado é preço livre. Agora eu vou colocar uma pergunta para você.
quem seria o maior interessado de ter o preço mais barato? O maior de todos, Lugar? eu. Primeiro Eu. lugar, o O consumidor. consumidor, é. Segundo lugar, o dono do posto. É, Porque quanto mais barato, mais eu vendo. é. E veja, eu não faço preço de produto. Eu agrego um negócio que a gente chama de margem da revenda. Então, só para ter uma noção. Se eu vender um produto para você, eu ganho 30 centavos. Por R$1, eu ganho 30 centavos. Se eu vender por 2, eu ganho 30 centavos do mesmo jeito. São números cabalísticos, não é um número definido. Né? O que eu digo é o seguinte, a nossa margem não depende do preço. Quem faz preço é governo, Petrobras e distribuidoras. O usineiro e o fabricante de biodiesel. Esses são os que fazem preço. O dono do posto repassa. Okay? O que para nós está muito ruim é que esse governo que está aí põe a culpa no posto. Isso não é verdade. Né? Eu fiz um ofício agora, a nossa federação esteve lá conversando. O mercado como um todo trabalha assim. Tem que ver com o mercado e não com o posto, Agostinho. Para nós fica muito difícil. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, como é que eu sei se eu posso abastecer ou não? Veja, milagre não acontece em lugar nenhum. Então, se o mercado está apontando por um preço médio, e você sabe que eu não falo em preço cada um faz o seu, né? Mas o mercado médio está nisso, quando aparece alguém com 30%, 40% abaixo, desconfie. Porque realmente não pode. Né? Para fazer aquilo, ou tem produto adulterado, ou tem bomba baixa, ou tem produto que não recolheu imposto. É as três condições do mercado e não tem outra. Ô, Zeca, fala uma coisa pra mim. Às vezes eu passo num posto, vejo lá o preço do etanol R$3,99, R$3,89, alguma coisa assim. Aí você passa num posto mais pra frente lá, R$4,29. Quer dizer, não é uma diferença muito próxima de um para outro. Por que há essa diferença grande? E essa redução de impostos deve alertar também o consumidor a respeito aproximou pelo menos agora, né? O consumidor o dono de posto sério daquele que faz algum tipo de cambalacho, que vende gasolina ou etanol adulterado? Deveria, né? Porque agora todo mundo recolhe imposto entre aspas. Aí o governo antes liberou a compra direta de usina. Já perdemos o controle. O governo, sabe, são medidas que teriam que ser tomadas juntas e não separadas, sabe? Então veja, agora o governo vem e quer pôr mais uma placa no posto, mais uma informação no posto. O consumidor quer ver o preço na bomba. Mas é para usar na campanha, ô Zeca. Você tá de brincadeira, é para usar na campanha, né? Fica mais bonito na campanha. A placa você visualiza mais fácil. Eu acho que se for por essa visão sua, tá perfeito. Essa visão sua tá perfeita. Eu abaixei o preço do combustível. Como se fosse possível isso. Mas, agora, eu diria para você o seguinte, Agostinho e Pedro, vocês têm automóvel. Duvido que um dos dois tenha olhado uma placa dessas que o governo manda colocar. Não, ó, aquela da entrada. Essa era a minha próxima pergunta. A última placa que eu vi é quase criminosa, a placa que eu vi. Até eu fiz reportagem aqui na Rádio Bandeirantes, aquelas placas mandrakes, que é uma safadeza, é uma pilantragem, é uma picaretagem, daquela placa enorme. Eu sou míope, mas eu enxergo sem óculos aquela placa, dizendo o preço, um suposto preço da gasolina e do álcool, só que tem uma letrinha miudinha, essa você não vê, que é só se você usar o aplicativo. E você tem que usar o aplicativo 1 milhão de vezes para você ter esse desconto. Ele pode chegar para você, ou pode não chegar também, se o aplicativo estiver fora do ar e tal. Só que você para no posto, né, Zeca? Você sabe disso. Sim. Você para no posto confiante naquela placa lá que é mentirosa. Então, assim, é dose também, né? O dono de posto, acho que a gente às vezes criminaliza mais do que deveria, cobra mais do que deveria. Mas que tem gente safada nesse setor, tem, hein, Zeca? Agostinho, eu sou seu parceiro. A hora que você quiser fazer qualquer coisa contra isso.
Eu denuncio isso, Agostinho, há anos. O nosso PROCON deve ter mais de 10 mil ofícios meus lá, denunciando isso. Que o consumidor está sendo enganado pela placa da entrada. E sabe o que acontece? Nada. Excessivamente nada. E o pior de tudo, Agostinho, tem companhias de petróleo que apoiam isso. Então, veja, não é uma coisa simples. É uma coisa que tem que ser vista com bastante cuidado. Agora, assim, sem querer transferir responsabilidade, porque é uma coisa aí, é quase é um crime isso, né? Propaganda enganosa e tal, é a polícia que tem que agir aí. Mas, assim, o sindicato não pode fazer nada, ô Zeca? Não, Agostinho, infelizmente o sindicato não tem o poder de polícia e nem de multar, sabe? O sindicato tem o problema de informar as autoridades. E isso te garanto, o sindicato tem feito. José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sincopetro, conversou conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes nessa manhã, explicando aí em detalhes. Fala, Agostinho. Ô Zeca, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sempre comenta aqui que deve ser péssimo ser dono de companhia aérea, né? Porque só reclama, dono de companhia. Deve ser legal ser motorista de Uber, né? Ser entregador de delivery. Dono de companhia aérea deve ser uma porcaria. Agora, dono de posto, é legal ser dono de posto de gasolina? Se eu tivesse uma grana para investir, você diria para mim, Agostinho, eu compro um posto de gasolina que é legal? Eu preciso esperar um pouco. É? Porque, veja, eu fiz a minha vida com isso. Eu não posso me queixar do setor. O setor realmente é um setor que dá para você ter uma vida normal. Não dá para ninguém ficar milionário, a não ser o desonesto. O desonesto está ficando milionário. E o cara que vende produto daquele jeito que a gente conhece, Agostinho, esse fica rico rapidinho. Tá? Agora, trabalhando dentro da universidade, eu sei que você é um cara que vai trabalhar dentro da universidade, espera um pouquinho, deixa essa crise passar. Tá bom. Mas foi só uma hipótese, porque eu não tenho essa grana também. Ô, não Zeca, tem, não tem. Ô, Zeca, valeu. Obrigado aí pela presença mais uma vez. A gente vai se falar em breve, tá? É isso. Um abraço para vocês. Valeu. Tchau.